Pessoal, hoje eu vou falar sobre a dor como parâmetro, como termômetro, como uma forma de se relacionar com o mundo, como uma informação natural do nosso corpo, para saber como guia, para ver se a gente prossegue no reforço de uma atividade, no reforço de uma capacidade, na conquista de uma função, quando a gente para de fazer determinadas coisas, ou quando a gente aumenta ou vai para cima dessa dor, para que o nosso corpo gere mecanismos de adaptação e fique mais fortes. Ficando assim com mais performance, tendo menos lesões, fazendo menos gastos com medicação, etc e tal. Eu até trago nesse cenário para vocês, ó, aqui a raquetinha para simbolizar basicamente a questão do esporte, tá certo? E manter nosso grupo que a gente vem desenvolvendo, claro, por meio do beach tênis, mas isso não é só para as pessoas do beach tênis, porque vocês bem sabem que eu sou osteopata, sou fisioterapeuta, atendo de criança a idosos. E o problema, a relação com a dor é uma coisa básica para que vocês construam também autonomia. E você sabe que eu sou doutor em saúde coletiva. E a base de um doutor de saúde coletiva, a gente sabe que como a população, o que você quer com a população? A gente quer que tenha autoconhecimento, para que a população saiba ter autonomia. Porque um ser humano saudável é aquele que se sustenta, ele consegue trabalhar, ele consegue exercer suas funções de uma maneira estável e longeva, e aí sim você vai ter menos gastos com remédios, com parafernália, com intervenções que às vezes nem tem comprovação científica, e vai ter uma população mais saudável, mais feliz e mais produtiva, que consiga produzir coisas. Para você produzir coisas na sua vida, você tem que ter o quê? Capacidade funcional. Então você tem que saber conseguir levantar, caminhar, na medida do possível, ampliar a sua capacidade funcional e não diminuí-la. Ou seja, a pessoa que se mantém correndo por mais tempo na sua vida, é claro que é uma pessoa que tem a probabilidade maior de envelhecer com autonomia funcional maior. Ela tem a probabilidade maior de... Tá passando um caminhão ali? Isso. A gente está aqui em Bento Gonçalves, pessoal. Isso aqui é tudo parreiral, a coisa mais linda. E aí eu fiz essa conversa com vocês justamente porque uma pessoa que me segue fez essa pergunta. Ela falou, eu te sigo há muito tempo e tal, e quando eu tenho a dor, quando eu sei qual é o limite, qual é a referência e qual é a barreira que eu devo continuar me esforçando em tentar capacidades de treino, capacidades ativas e tudo mais. Então foi uma pergunta fundamental, essencial para a nossa conversa, eu como fisioterapeuta, como osteopata, alguém que trata do movimento no sentido da autonomia humana. Então, praticamente, a gente sabe que a dor, ela tem que ter um referencial assim, ela serve como uma informação do nosso corpo. A gente jamais deve negar a dor, a gente deve aprender a escutar a dor na hora correta. Então, no final dessa conversa, a gente vai falar sobre a questão do teste e reteste, que eu falo muito com vocês. A questão do teste e reteste, ela é praticamente você criar um método pessoal, simplificando. Um método pessoal no qual você tenha um teste antes, faça alguma atividade, viva alguma coisa, verifique se esse teste vai mudando ao longo do tempo. Por exemplo, qual é a influência de um reforço muscular específico para uma dor? Você vai ter a dor lá, vai aprender a testar a sua dor e basicamente, sem complexidades, pessoal, testa a sua dor, faz um movimento que dói e aí você vai começar com o reforço e com a estratégia supostamente terapêutica ou não, a estratégia que venha lhe ajudar, e aí você vai ver se ao longo do tempo essa dor vai diminuindo ou vai aumentando. No meio desse conjunto tem uma parafernália que se fala sobre a dor que às vezes não nos contribui muito. Por exemplo, boa parte das crenças envolvendo a dor, por exemplo, crenças que assustam muito a população, envoltas por um monte de exames complementares que apontam o problema na estrutura. Vejam os vídeos sobre exames complementares que a gente fala, são complementares. Então, ou seja, exames de imagem, eu tenho uma hérnia, não posso executar com tal dor, eu tenho, etc. Todas essas crenças, tenho artrose, não posso fazer tal movimento. A partir do momento que você aceita isso como verdadeiro, mas você não devidamente acompanhado, se tiver acompanhado melhor ou por si, com um olhar crítico, com um olhar bem respaldado, em que exercícios, que graduação, como você prossegue naqueles exercícios para que você adquira valências, forças, funções, por exemplo, conseguir botar carga em certos músculos, contrair aqueles músculos ao longo do tempo. É isso que tem a ver com a nossa experiência, por exemplo, de profissionais que entendem do movimento. O profissional que entende do movimento, ele vai entender
que o movimento gera resultados. Esses resultados podem ser articulares, ligamentares, etc. e tal. Isso acontece ao longo do tempo, pessoal. Então você sabendo qual é o tempo da evolução de uma musculatura e você sabendo testar e retestar, você tem tudo aí na sua mão. Então você testando, vendo a sua dor, se ela está progredindo ou se ela está diminuindo ao longo do tempo, você tem lá na sua mão um referencial muito interessante para ver se você deve prosseguir com aquela estratégia ativa. Por que estratégia ativa? Porque nós sabemos na literatura que as estratégias ativas são preferenciais do que as estratégias passivas. Ativas e endógenas, ou seja, eu vou resgatar elementos do meu próprio organismo para me tornar um ser humano mais funcional, mais apto a realizar minhas atividades funcionais de uma maneira complexamente falando inserida no mundo, ou seja, trabalho, relações afetivas, esporte, ampliando a minha gama. E por isso que dentro desse contexto de internet e tudo mais, eu me posiciono, porque é um esporte que eu amo, nos esportes de raquete. Independente do esporte, o esporte é uma forma de você aguçar o seu termômetro para as dores e para as capacidades físicas. Como assim termômetro, Léo? Você que é praticante de esporte sabe qual é o nível de performance que você tem, quais são as dores que você tem quando está fazendo aquele esporte, durante, depois, que tipo de dores. Isso aguça o seu sistema de relação com o mundo, de relação com a vida. E vai fazer isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu perder alguma coisa, eu tenho mais capacidade de ver ao longo da minha vida, na sua complexidade, o que interferiu para que eu perdesse aquela valência. Por exemplo, eu estou dormindo mal, a minha mãe faleceu, eu comecei a carregá-la, eu tive uma dor lombar e depois desse conjunto evitei o esporte. Essas são as histórias de vida, esses são os divisores de água que nós vemos por aí. E às vezes a pessoa entra numa bola, um ciclo de problemas justo da vida, do sofrimento humano, que levam ao distanciamento ao movimento precoce e não estudado. E às vezes eles são chancelados por exames complementares, pessoal. Muitas coisas na nossa fisiologia, a maioria, e tenho segurança de falar para vocês, a maioria sim, inclusive eu excluo a possibilidade tem coisas silenciosas que nós não sabemos, que nós não sentimos estando ativo na nossa vida, fazendo nossas atividades. Existem problemas silenciosos que você vai gerar um problema. Você não tem dor? Você está usando as suas atividades? Você está gradualmente explorando capacidades completas do seu organismo, por exemplo, ou um pouquinho completas? Não. Se eu sou uma pessoa completamente sedentária, não tem como eu ter fator de comparação, porque eu não levo o meu corpo nas capacidades nem próximas dele. Então por isso eu perco o termômetro para saber se a vida está me influenciando para o bem ou para o mal, para saber como que eu vou pilotar melhor a minha vida para que eu seja um ser humano autônomo, estável e feliz. Porque a felicidade tem a ver com a equiparação e com o uso completo das capacidades fisiológicas humanas. Ou seja, eu sou capaz de viver momentos de adrenalina, de foco, de intensidade, de paixões, misturados com momentos de relaxamento profundo na minha vida. Se eu tenho uma ampla gama, a fisiologia adora os polos completos. Com polos completos, eu como ser humano que vivo o meu corpo, com âmago, com alma, aquilo que anima, aquilo que está dentro do meu ser, eu consigo perceber aí então quem eu sou nesse contexto, basicamente porque eu sei que eu pratico meu esporte, hoje eu estou cansado, eu faço relações. A vida é uma constante investigação, pessoal, investigação de possíveis relações. Então vamos simplificar um pouquinho a questão então para você falar das dores e das relações. Primeira coisa, sempre bata uma fotografia quando tiver alguma dor. Como assim uma fotografia? Eu tenho alguma dificuldade, eu bato uma fotografia dela e como é que é essa fotografia? Eu procuro essa dor. Onde é que eu tenho a dor? Quando eu desço a escada. Que hora do dia eu tenho a dor? Mais no final do dia. Depois de fazer o quê? Depois de ficar sentado muito tempo. Qual a localização da dor? É aqui. Você bater essa fotografia é bom. E aí, depois de bater a fotografia, você vai fazer intervenções nessa dor. É claro que se você tiver profissionais capacitados do movimento, vão lhe ajudar. Ou você por si só, eu vou fazer um exercício que eu já fazia, eu vou resgatar meus movimentos. E aí você vai acompanhando se ao longo do tempo, depois, segundo aquele teste e reteste, que seria o quê?
tal hora do dia me doía, quantas horas eu ficava sentado para me doer, para descer a escada me doía, qual era a nota de dor de 0 a 10 para descer a escada que eu tinha. Então você vai modificando e você vai interferindo nos principais tecidos necessários que você perceba. Aí assim, você estudar o movimento, como nós estudamos, nós não temos bolas de cristal. Eu não sou um cara mágico, intuitivo. Não existe também tabelas, por exemplo, dor no joelho tem a ver com perdas financeiras. Isso é efeito placebo. Isso é o efeito que se eu falar para quem é que não sofreu com alguma perda, com algum golpe, com alguma coisa, com algum momento de dificuldade, alguma perda emocional. Então eu consigo atribuir essa questão relacional? Não, pessoal, fuja dessa furada. Teste e reteste seu corpo. Assuma comportamentos investigativos e ativos, cada vez comportamentos mais ativos. Não simplesmente coloque bloqueios ou aceite bloqueios na sua vida, limitações, que eu vou falar, não posso fazer porque o médico falou que isso aqui não vai dar. Peraí, cara, peraí. Você tem que praticar o seu corpo, você tem que mudar a sua fisiologia, tem que procurar estrutura, planejamento para que você tenha atitudes, essas atitudes geram mudanças teciduais, diminuição de gordura corporal, aumento de força muscular, aumento de amplitude de movimento, e por isso que os profissionais hoje cada vez mais serão menos recortados, graças a Deus, pela natureza da coisa. Os recortes vêm da nossa ciência que recortar, eu sei de alimentação, o outro sabe de psicologia de comportamento, o outro cara sabe de movimento e fisioterapia. Muitas vezes me perguntam, mas tu é psicólogo? Tu trabalha com o que você trabalha? E aí entramos em mais um conflito, o conflito da questão integral. Aí a integral hoje é pegar vários exames e analisar você como um todo com vários exames. Não, eu não concordo com isso também. Isso é um ranço que vem daquela suposta ciência, que nós saberemos coisas absolutas. Não, pessoal. Os mecanismos endógenos do corpo devem ser colocados em testes. E teste e reteste é movimento físico. Você vai viver a vida de uma maneira mais ampla, simplesmente vamos tentar caminhar, vamos tentar botar carga e tal, e teste e reteste acompanhando ao longo do tempo, vendo o indivíduo fazendo aquelas atividades. Então como é que a gente fala em última instância, como é que a gente lida com uma dor? Prosseguindo, ganhando capacidades. E se a dor começa a aumentar, o que eu vou fazer? Se a dor começar a aumentar, cara, muda o caminho. Procura uma nova informação, procura um novo pega novas informações, testa outro exercício, outra forma de entrar naquele exercício. Simplesmente, não faça simplesmente, então eu fiz tudo que era possível, não vou fazer mais nada. Não faça isso com o seu corpo, com a sua fisiologia e com a sua longevidade. Porque uma vez você pare de correr agora, e hoje daí os estudos, pare de correr agora, dali na frente você já não caminha, daqui a 10 anos você já não consegue ter autonomia funcional para comprar suas coisas, ter sua independência. Então é esse o recado que fica para hoje. Obrigado, lugar bonito para vocês, obrigado pelas perguntas. Compartilhe esse material, compartilhe os materiais para a gente se livrar dessa questão das redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, eu estou em vários lugares, Leonardo Schneider, osteopata, e o marketing que eu quero fazer, que é importante para chegar nas pessoas, é um marketing de sinceridade. Eu faço isso no meu dia, eu amo o que eu faço. Compartilhe esse material aí para nos ajudar a difundir esse conhecimento e fazer com que as pessoas fiquem mais autônomas e mais longevas, com menos medicação, com menos parafernália. Escute no fundo do seu coração. Eu sei que eu estou falando de várias áreas diferentes da atenção primária, saúde, etc e tal, em várias áreas. Existem muitas especialidades que colocam muitos medos para que gerem muitas demandas. E quando na verdade nem existe evidência de que você pode ajudar a determinadas coisas. Agora nós sabemos que basicamente hábitos, exercício físico, alimentação, e você conseguir fazer um vínculo essencial com a pessoa, para que você consiga fazer com que ela respire fundo. Eu vou fazer e vou construir um planejamento passo a passo. Se nesse passo a passo existem evidências que esse passo a passo vai gerar melhora, se a pessoa sabe calibrar a sua informação de dor e de dificuldades como termômetro, ela vai caminhando para frente. Indo para frente ela tem mais resultados fisiológicos, isso retroalimenta a motivação inicial, porque motivação por motivação sem resultados, a pessoa enfraquece.
né? Eu jamais falaria para você seguir aquela teoria que se tem hoje, da lei da atração, eu vou pensar coisas boas. Não, às vezes a vida é difícil, pessoal. A vida é o caos, é a dificuldade. E às vezes a gente precisa se tornar forte para seguir em diante e ter a nossa vida mais longeva. Espero que tenha ajudado na questão da dor. Como efeito, pode ter associação com várias coisas da nossa vida, o somatório, e quem vai contemplar muito bem é o próprio indivíduo. Só não deixe ofuscar a sua visão por meio de exames complementares e relações entre causa e efeito e relações sobre seu futuro muito antecipadas. Primeiro, lute pela sua autonomia funcional como ser humano capaz de ter relações duradouras, de saber trabalhar e lutar pela sua independência. Valeu, obrigado.